Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui para a gente poder finalizar com mais um livro da Bíblia. Hoje nós vamos finalizar com o Evangelho de Lucas. Nós vamos ler do capítulo 22 até o capítulo 24. Só confirmar aqui, isso mesmo. 22, 22, 23 e 24 do Evangelho de Lucas. E nós vamos ler aqui sobre a morte e a vitória de Jesus Cristo. Vamos dar início no Evangelho no capítulo 22. Estava próxima a festa dos ázimos, que se chama Páscoa. O chefe dos sacerdotes e os doutores da lei procuravam maneira de acabar com Jesus, pois tinham medo do povo. Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Então ele saiu e foi tratar com os chefes dos sacerdotes e com os oficiais da guarda do templo sobre a maneira de entregar Jesus. Eles ficaram alegres e combinaram dar-lhe dinheiro. Judas concordou e começou a procurar uma boa oportunidade para entregar Jesus, sem que o povo ficasse sabendo. Chegou o dia dos ázimos, em que se matavam os cordeiros para a Páscoa. Jesus mandou Pedro e João, dizendo: Vão e preparem tudo para comermos a Páscoa. Eles perguntaram: Onde queres que a preparemos? Jesus respondeu: Quando vocês entrarem na cidade, um homem carregando um jarro de água virá ao encontro de vocês. Sigam a ele até a casa onde ele entrar. E digam aos donos da casa: O mestre manda dizer: Onde é a sala em que eu e os meus discípulos vamos comer a Páscoa? Então ele mostrará para vocês no andar de cima uma sala grande, arrumada com almofadas. Preparem tudo aí. Os discípulos foram e encontraram tudo como Jesus havia dito, e prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus se pôs à mesa com os apóstolos e disse: Desejei muito comer com vocês esta ceia pascual antes de sofrer. Pois eu lhes digo, nunca mais a comerei até que ela se realize no reino de Deus. Então Jesus pegou o cálice, agradeceu a Deus e disse: Tomem isto e repartam entre vocês, pois eu lhes digo que nunca mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. A seguir, Jesus tomou o pão, agradeceu a Deus, o partiu e distribuiu a eles, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Depois da ceia, Jesus fez o mesmo com o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue, que é derramado por vocês. Vemos aqui, a instituição da Eucaristia. Mas vejam, a mão do homem que me atraiçoa está se servindo comigo, nesta mesa. Sim, o Filho do Homem vai morrer conforme Deus determinou, mas ai daquele homem que o está traindo. Então os apóstolos começaram a perguntar uns aos outros qual deles iria fazer tal coisa. Entre eles, houve também uma discussão sobre qual deles deveria ser considerado o maior. Jesus, porém, disse: Os reis das nações têm poder sobre elas, e os que sobre elas exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas entre vocês não deverá ser assim. Pelo contrário, o maior entre vocês seja como o mais novo, e quem governa seja como aquele que serve. Afinal, quem é o maior, aquele que está sentado à mesa ou aquele que está servindo? Não é aquele que está sentado à mesa? Eu, porém, estou no meio de vocês como quem está servindo. Vocês ficaram comigo em minhas provações. Por isso, assim como meu Pai confiou o reino a mim, eu também confio o reino a vocês. E vocês hão de comer e beber à minha mesa no meu reino, e sentar-se em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, olha que Satanás pediu permissão para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, rezei por você, para que a sua fé não desfaleça. E você, quando tiver voltado para mim, fortaleça os seus irmãos. Mas Simão falou: Senhor, contigo estou pronto para ir até mesmo para a prisão e para a morte. Jesus, porém, respondeu: Pedro, eu lhe digo que hoje, antes que o galo cante, 3 vezes você negará que me conhece. Jesus perguntou aos apóstolos:
Quando eu enviei vocês sem bolsa, sem sacola, sem sandálias, faltou alguma coisa para vocês? Eles responderam: nada. Jesus continuou: agora, porém, quem tiver bolsa deve pegá-la, como também uma sacola. E quem não tiver espada, venda o manto para comprar uma. Porque eu lhes declaro: é preciso que se cumpra em mim a palavra da Escritura. Ele foi incluído entre os fora da lei, e o que foi dito a meu respeito vai realizar-se. Eles disseram: Senhor, aqui estão 2 espadas. Jesus respondeu: é o bastante. Jesus saiu e, como de costume, foi para o Monte das Oliveiras. Os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar, Jesus disse para eles: rezem para não caírem na tentação. Então, afastou-se uns 30 metros e de joelhos começou a rezar: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Tomado de angústia, Jesus rezava com mais insistência. Seu suor se tornou como gotas de sangue que caíam no chão. Levantando-se da oração, Jesus foi para junto dos discípulos e os encontrou dormindo, vencidos pela tristeza. E perguntou-lhes: Por que vocês estão dormindo? Levantem-se e rezem para não caírem na tentação. Olha para você ver. Jesus aqui obedece ao Pai, porque ali no meio de antes, né, na verdade, de quase ser entregue para a morte, ele fica com uma certa angústia. Imagine, você sabendo que você vai morrer. Imagine como você ficaria. E Jesus se sente angustiado, aqui fala. Tomado de angústia, Jesus rezava com mais insistência. Só que nesse próprio versículo, ele nos mostra que mesmo na angústia, mesmo ali no momento de aflição, ele estava rezando, ele estava obedecendo ao Pai, ele estava se conectando intimamente com o Pai. E é isso que nós devemos fazer, aprender com Jesus. Nos momentos difíceis, nos momentos de angústias, nós devemos buscar em primeiro lugar o nosso Senhor, devemos buscar o nosso Pai, devemos orar, devemos rezar e, obviamente, nos momentos de alegria também. Por isso, sempre, cara, sempre rezar, pois se Jesus rezava, quem dirá nós também devemos rezar, não é verdade? Se Jesus rezava, por que nós não vamos rezar? Então vamos fazer igual Jesus, pegar esse exemplo que o Pai nos ensinou. Vamos rezar, porque a oração é capaz de salvar a nossa vida, de conversar com Deus, aquele que vai nos salvar. Enquanto Jesus ainda falava, chegou uma multidão. Na frente vinha o chamado Judas, um dos 12. Ele se aproximou de Jesus e o saudou com um beijo. Jesus disse: Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem? Vendo o que ia acontecer, os que estavam com Jesus disseram: Senhor, vamos atacar com a espada? E um deles feriu o empregado do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Mas Jesus ordenou: parem com isso. E tocando a orelha do homem, o curou. Depois Jesus disse ao chefe dos sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo e dos anciãos que tinham ido para prendê-lo: Vocês saíram com espadas e paus, como se eu fosse um bandido? Todos os dias eu estava com vocês no templo e nunca puseram a mão em mim. Mas esta é a hora de vocês e do poder das trevas. Eles prenderam e levaram Jesus e conduziram à casa do sumo sacerdote. Pedro seguiu Jesus de longe. Acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram-se ao redor. Pedro sentou-se no meio deles. Ora, uma criada viu Pedro sentado perto do fogo. Encarou-o bem e disse: Este aqui também estava com Jesus. Mas Pedro negou: Mulher, eu nem o conheço. Pouco depois, outro viu Pedro e disse: Você também é um deles. Mas Pedro respondeu: Homem, não sou, não. Passou mais ou menos uma hora, e outro insistia: De fato, este aqui também estava com Jesus, porque é galileu. Mas Pedro respondeu: Homem, não sei do que você está falando. Nesse momento, enquanto Pedro ainda falava, um galo cantou. Então o Senhor se voltou e olhou para Pedro, e Pedro se lembrou de que o Senhor lhe havia dito:
Hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Então Pedro saiu para fora e chorou amargamente. Os guardas caçoavam de Jesus e o espancavam. Cobria-lhe o rosto e dizia: Faze uma profecia, quem foi que te bateu? E o insultavam de muitos outros modos. Ao amanhecer, os anciãos do povo, os chefes dos sacerdotes e os doutores da lei se reuniram em conselho e levaram Jesus para o sinédrio. E disseram: Se tu és o Messias, dize-nos. Jesus respondeu: Se eu disser, vocês não acreditarão. E se eu lhes fizer perguntas, não me responderão. Mas de agora em diante, o Filho do Homem estará sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Então todos perguntaram: Tu és, portanto, o Filho de Deus? Jesus respondeu: Vocês estão dizendo que eu sou. Eles disseram: Que necessidade temos ainda de testemunho? Nós mesmos ouvimos de sua própria boca. Vamos agora para o capítulo 23. Em seguida, toda a assembleia se levantou e levaram Jesus a Pilatos. Começaram a acusação, dizendo: Achamos este homem fazendo subversão entre o nosso povo, proibindo pagar tributo ao imperador e afirmando ser ele mesmo o Messias, o rei. Pilatos interrogou Jesus: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu declarando: É você quem está dizendo isso. Então Pilatos disse ao chefe dos sacerdotes e à multidão: Não encontro nesse homem nenhum motivo de condenação. Eles, porém, insistiam: Ele está provocando revolta entre o povo com seu ensinamento. Começou na Galiléia, passou por toda a Judéia e agora chegou aqui. Quando ouviu isso, Pilatos perguntou se Jesus era galileu. Ao saber que Jesus estava sob a jurisdição de Herodes, Pilatos o mandou a este, pois também Herodes estava em Jerusalém nesses dias. Herodes ficou muito contente ao ver Jesus, pois já ouvira falar a respeito dele, e há muito tempo desejava vê-lo. Esperava ver Jesus fazendo algum milagre. Herodes o interrogou com muitas perguntas. Jesus, porém, não respondeu nada. Entretanto, os chefes dos sacerdotes e os doutores da lei estavam presentes e faziam violentas acusações contra Jesus. Herodes e os seus soldados trataram Jesus com desprezo, caçoaram dele e o vestiram com uma roupa brilhante, e o mandaram de volta a Pilatos. Nesse dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos, pois antes eram inimigos. Então Pilatos convocou o chefe dos sacerdotes, os chefes e o povo, e lhes disse: Vocês trouxeram esse homem como se fosse um agitador do povo. Pois bem, eu já o interroguei diante de vocês, e não encontrei nele nenhum dos crimes de que vocês os estão acusando. Herodes também não encontrou, pois mandou Jesus de volta para nós. Como podem ver, ele não fez nada para merecer a morte. Portanto, vou castigá-lo e depois o soltarei. Ora, em cada festa de Páscoa, Pilatos devia soltar um prisioneiro para eles. Toda a multidão começou a gritar: Mate esse homem! Solte-nos Barrabás! Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade e por homicídio. Pilatos queria libertar Jesus e falou outra vez à multidão. Mas eles gritavam: Crucifique! Crucifique! E Pilatos falou pela terceira vez: Mas que mal fez esse homem? Não encontrei nele nenhum crime que mereça a morte. Portanto, vou castigá-lo e depois o soltarei. Mas eles continuaram a gritar com toda a força, pedindo que Jesus fosse crucificado, e a gritaria deles aumentava cada vez mais. Então Pilatos pronunciou a sentença que fosse feito o que eles pediam. Soltou o homem que eles queriam, aquele que tinha sido preso por revolta e homicídio, e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto levavam Jesus para ser crucificado, pegaram certo Simão, da cidade de Cirene, que voltava do campo, e o forçaram a carregar a cruz atrás de Jesus. Uma grande multidão do povo o seguia, e mulheres batiam no peito e choravam por Jesus. Jesus, porém, voltou-se e disse:
Mulheres de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos. Porque dias virão em que se dirá: Felize das mulheres que nunca tiveram filhos, dos ventres que nunca deram à luz, e dos seios que nunca amamentaram. Então começarão a pedir às montanhas: caia em cima de nós, e às colinas: esconda-nos. Porque se assim fazem com a árvore verde, o que não farão com a árvore seca? Levavam também outros 2 criminosos, junto com ele, para serem mortos. Quando chegaram ao chamado lugar da caveira, aí crucificaram Jesus e os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. E Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Depois repartiram a roupa de Jesus, fazendo sorteio. O povo permanecia aí, olhando. Os chefes, porém, zombavam de Jesus, dizendo: A outros ele salvou, que salve a si mesmo, se é de fato o Messias de Deus, o escolhido. Os aproximavam-se, os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: Se tu és o rei dos judeus, salva a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: Este é o rei dos judeus. Olha para você ver. A realeza, Jesus, o rei, o criador de todas as coisas, está lá no alto da cruz, pregado, crucificado, pronto para ser morto. E lá do alto, ele ainda foi capaz de perdoar todos aqueles que cometiam coisas absurdas contra ele mesmo. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Jesus, ele tem um amor misericordioso por cada um de nós, cara. Porque nós somos muito pecadores. Nós fazemos coisas absurdas. Fazemos coisas contra Deus. Pecamos, cometemos adultério, roubamos, contamos mentiras, adoramos falsos deuses. E Jesus, no alto da cruz, ainda fala: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Sinceramente, Jesus, ele é incrível, ele é perfeito, porque nós cometemos erros tão grotescos, cara, erros tão absurdos, e mesmo assim o Pai nos perdoa. Mesmo assim, Jesus vai lá e nos salva. Por isso, o arrependimento ele deve ser verdadeiro. Jesus, quando ele veio aqui na Terra, ele não veio para brincar. Ele poderia muito bem ter vindo aqui para passear. Ele é o dono de tudo. Mas ele não veio aqui para passear. Ele veio aqui para nos salvar. Por isso, o arrependimento deve ser verdadeiro, deve ser genuíno. Porque não é brincadeira. Não é brincadeira. Porque ele, no alto da cruz, ele disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Então, no alto da cruz, se ele disse isso, nós devemos honrá-lo verdadeiramente. Nós devemos amar a ele sobre todas as coisas. Porque se ele é capaz de fazer isso por nós, o que é um esforço, o que é um sacrifício que nós fazemos aqui contra os nossos desejos carnais? Não é nada. Por isso vamos nos manter fiéis, verdadeiramente arrependidos, agirmos de fato arrependidos, cara. Porque o pecado, ele nos consome e nos afasta desse Salvador aqui. Afasta-nos desse perdão. Mas é acreditando, é confiando, é pedindo perdão e misericórdia para Deus que nós alcançaremos a graça, que nós alcançaremos Ele. Porque Ele é o ponto principal que nós devemos buscar. Por isso se arrependa, Por isso se arrependa verdadeiramente. Aqui não é brincadeira, cara. Um dos criminosos crucificados o insultava dizendo: Não és tu o Messias? Salva a ti mesmo e a nós também. Mas o outro repreendeu dizendo: Nem você teme a Deus, sofrendo a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. Jesus respondeu: Eu lhe garanto, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Já era mais ou menos meio-dia,
e uma escuridão cobriu toda a região até às 3 horas da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se pelo meio. Então Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. O oficial do exército viu o que tinha acontecido e glorificou a Deus, dizendo: De fato, esse homem era justo. E todas as multidões que estavam aí e que tinham vindo para assistir viram o que havia acontecido e voltaram para casa batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, assim como as mulheres que o acompanhavam, desde a Galiléia ficaram à distância, olhando essas coisas. Então nós vemos aqui a morte do justo, a morte do nosso rei. Havia um homem bom e justo chamado José, era membro do conselho, mas não tinha aprovado a decisão nem a ação dos outros membros. Ele era de Arimateia, cidade da Judéia, e esperava a vinda do reino de Deus. José foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Desceu o corpo da cruz, o enfaixou com um lençol e o colocou num túmulo escavado na rocha, onde ninguém ainda tinha sido sepultado. Era o dia da preparação da Páscoa, e o sábado já estava começando. As mulheres que tinham ido com Jesus desde a Galiléia foram com José para ver o túmulo e como o corpo de Jesus tinha sido colocado. Depois voltaram para casa e prepararam perfumes e bálsamos. E no sábado elas descansaram, conforme ordenava a lei. Capítulo 24. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo de Jesus, levando os perfumes que haviam preparado. Encontraram a pedra do túmulo removida, mas ao entrar não encontraram o corpo do Senhor Jesus e ficaram sem saber o que estava acontecendo. Nisso, 2 homens com roupas brilhantes pararam perto delas. Cheias de medo, elas olhavam para o chão. No entanto, os 2 homens disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se de como ele falou quando ainda estava na Galileia. Jesus está vivo. Jesus está vivo. O rei está vivo, cara. Então as mulheres se lembraram das palavras de Jesus, voltaram do túmulo e anunciaram tudo isso aos 11, bem como a todos os outros. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as outras mulheres que estavam com elas contaram essas coisas aos apóstolos. Contudo, os apóstolos acharam que eram tolices o que as mulheres contavam e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantou-se e correu para o túmulo. Inclinou-se e viu apenas os lençóis de linho. Então, voltou para casa admirado com o que havia acontecido. Glória a Deus, cara. Nesse mesmo dia, 2 discípulos iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: O que é que vocês andam conversando pelo caminho? Eles pararam, com o rosto triste. Um deles, chamado Cleófas, disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aí aconteceu nesses últimos dias? Jesus perguntou: O que foi? Os discípulos responderam: O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em ação e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Nosso chefe dos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o libertador de Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo de Jesus. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram tudo como as mulheres tinham dito, mas ninguém viu Jesus. Então Jesus disse a ele: Como vocês custam para entender e como demoram para acreditar em tudo o que os profetas falaram? Será que o Messias não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Então, começando por Moisés e continuando por todos os profetas, Jesus explicava para os discípulos
todas as passagens da Escritura que falava a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado por onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com eles. Sentou-se à mesa com os dois, tomou o pão e abençoou. Depois o partiu e deu a eles. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: Não estava o nosso coração ardendo quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Na mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11, reunidos com os outros. E estes confirmaram: Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus quando ele partiu o pão. Ainda estavam falando quando Jesus apareceu no meio deles e disse: A paz esteja com vocês. Espantados e cheios de medo, pensavam estar vendo um espírito. Só tomar uma água aqui. Então Jesus disse: Por que vocês estão perturbados e por que o coração de vocês está cheio de dúvidas? Vejam minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam, um espírito não tem carne e ossos, como vocês podem ver que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou as mãos e os pés. E como eles ainda não estivessem acreditando por causa da alegria e porque estavam espantados, Jesus disse: Vocês têm aqui alguma coisa para comer? Eles ofereceram a Jesus um pedaço de peixe grelhado. Jesus pegou o peixe e o comeu diante deles. Jesus disse: São estas as palavras que eu lhes falei quando ainda estava com vocês. É preciso que se cumpra tudo o que está escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a mente deles para entenderem as Escrituras. E continuou: Assim está escrito: O Messias sofrerá e ressuscitará dos mortos no terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém, e vocês são testemunha disso. Agora eu lhes enviarei aquele que o Pai prometeu. Agora eu lhes enviarei aquele que meu Pai prometeu. Por isso fiquem esperando na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder do alto. Então Jesus aqui vai soprar o Espírito Santo sobre os apóstolos. Então Jesus levou os discípulos para fora da cidade até Betânia, aí ergueu as mãos e os abençoou. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram e depois voltaram para Jerusalém com grande alegria e estavam sempre no templo, bendizendo a Deus. Que lindo, cara, que lindo. Jesus, ele venceu a morte. Jesus, ele venceu o mal. Por isso, confie em Jesus, tá bom? Um beijo, um abraço para você. Nós finalizamos, né, o Evangelho de Lucas, um evangelho perfeito, e vamos iniciar amanhã o Evangelho de João, tá bom? Eu espero você. Um beijo, um abraço, até mais. Tchau, tchau.